Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais, se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Venha comigo até o final deste reencontro sobre um caso que foi e é muito importante aqui no canal, que é a história da Cláudia Fernandes Tavares, mais conhecida como Cláudia Rockler, que em 2022 tirou a vida do marido e que foi uma das primeiras entrevistas marcantes, foi um dos primeiros divisores de águas do canal. Ela foi a entrevista que fez, vamos chamar assim, sair da bolha. Foi a entrevista que ela me concedeu no dia 20 de novembro de 2022, um dia antes de se entregar. Eu vou contar uns poucos bastidores, como tudo foi. Neste quadro aqui que eu vou começar a trazer, que é a atualização ou fechamento ou encerramento de casos, como no caso aqui da Cláudia Rockler, que a gente vem acompanhando desde então. Mas, antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Caso Comentado encerrado. Vamos falar da nossa queridíssima Insider. Tá vendo? Eu gosto que ela pega onde pega, mas solta onde tem que soltar. Ela, com essa tech t-shirt que eu adoro, que tem essa tecnologia toda realmente moderna, futurista, onde a gente já pode usar nos dias de hoje mesmo. O presente já é o futuro aqui com a Insider, que agora no mês de setembro, que é o mês do cliente, você tem, usando o cupom BETO, você tem 15% de desconto, mas fica de olho no canal deles, no canal deles, nossa, mas fica de olho na loja da insiderstore.com.br, onde você, usando o cupom BETO e as ofertas e as promoções que tem com kits incríveis, você pode chegar a 50% de desconto. Olha que coisa maravilhosa. Quem não quer coisa boa com preço bom? Todo mundo quer e a gente quer. E o que eu gosto demais, isso daqui às vezes me pergunta é M, tá? Eu uso M na Insider. Às vezes G, dependendo da estrutura da roupa, mas é mais M mesmo. E as calças que me perguntam também é M também. Porque é legal a gente às vezes ter uma noção de referência, né? De tamanho. Mas é o que eu acho muito legal, por exemplo, essa camiseta aqui eu já lavei, deslavei, lavei, vou lavar. E vou lavar de novo. E daqui eu vou aproveitar, só vou pegar, pôr o tênis e sair correndo para a academia depois, porque com a Insider eu consigo usar a roupa para todo o dia no que eu precisar, né? Tomar um banho é sempre importante também, né, gente? A Insider ela tem uma tecnologia que ajuda na antitranspiração, tá? Na transpiração. Antitranspiração é bom, né? Ajuda na transpiração, mas nada como desodorante e banho. As pessoas também acham que ainda precisamos, somos humanos acima de tudo, principalmente com coisa muito boa, porque você cuidando bem da sua roupa, você vai ter ela ainda mais e mais tempo. Eu gosto muito da Tech T-Shirt, porque é uma camiseta básica que agora que a gente está em setembro de 2025, você pode estar assistindo quando você quiser, sei lá, de repente é um dia mais, começa aquela coisa, dia frio, vai para o quente, vai para o frio, com um casaco eu me resolvo durante o dia inteiro. Porque com ela eu consigo ter eu brinco que ela tem um certo ar-condicionado interno. Então essa Insider, cupom BETO, tem aqui no descritivo do vídeo também o link direto. Vai lá, faça suas compras lindamente, porque você merece muito. O que você merece, Insider, com certeza. Vamos falar aqui do caso da Cláudia Rockler, que pelo que eu entendi ela já tirou o sobrenome Rockler, porque Rockler era o Valdemir Rockler, marido dela. O homem com quem ela viveu durante 20 e tantos anos. Essa foi uma história que um dia, num domingo, eu recebo um telefonema, às 8h30 da manhã, de um dos advogados da Cláudia Rockler, que o canal tinha recente, eu tinha acabado de abrir o canal em agosto de 2022, o canal não tinha ali 100 mil inscritos, acho que tinha uns 70 mil inscritos, e eu recebi essa ligação às 8h30 da manhã perguntando se eu queria entrevistar a Cláudia. Eu, particularmente, não conhecia o caso, porque o caso tinha acabado de acontecer lá em Santa Catarina, numa cidade chamada Lacerdópolis. E eu digo que essa entrevista furou a bolha porque no dia seguinte, quando eu acordo, eu ponho no domingo, no dia seguinte eu percebi no próprio domingo que estava indo muito bem de audiência, mas como o canal ele tinha pouco histórico, né? Eu não sabia como, em efeito de comparação, tinha comparação de alguns meses só. De repente, novembro era um mês muito de audiência, fazia ideia. Mas naquele dia específico, no dia seguinte, eu acordei com aquela entrevista da Cláudia, estampando todos os portais, em diversos telejornais brasileiros, até fora do Brasil. Então eu percebi o tamanho daquela história, que eu já tinha me impactado bastante, porque era a primeira vez que eu entrevistava uma autora confessa, e ela me deu essa entrevista no domingo, no dia 20 de novembro, e no dia 21 de novembro ela se entrega.
de uma história que tinha começado dias antes. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, porque você tem uma playlist deste caso, onde eu já entrevistei a Cláudia Rockler um dia antes dela se entregar. Eu entrevistei advogado da Cláudia Rockler, eu entrevistei advogado de defesa, advogado de acusação, assistente de acusação, via a família do Valdemir. Eu entrevistei a família do Valdemir, a esposa ou ex-esposa, mãe dos 3 filhos dela, mas eu entrevistei dos 3 filhos que o Valdemir tinha com essa primeira esposa, ou esposa, porque eu vou ter que falar um pouco desse efeito trisal que aconteceu nessa relação. Eu falei com 2 dos 3 filhos. Também entrevistei a própria Cláudia Rockler, quando ela foi solta, porque ela foi presa, ela foi solta. Ela foi presa em 2022, solta em 2023, voltou para a cadeia em 2025 e teve agora o julgamento dela. Então você tem, entrevistei as amigas da Cláudia Rockler, que confirmam uma série de coisas que ela fala sobre a relação tóxica e tudo mais. Então você tem uma vasta biblioteca aqui de conteúdo, se você quiser se aprofundar ainda mais. Mas a história, que foi muito impactante para mim, que ali eu comecei a fazer uma certa teoria que as pessoas não entendem. Eu vou aproveitar até este caso comentado aqui para explicar melhor essa teoria, que é o efeito, a construção do seu assassino. Quando eu digo que você pode estar construindo o seu assassino, não significa que o assassino tem o direito de te matar. A morte não é solução. E tem que ter dentro da pessoa o desejo de matar, né? Ou a ausência total de medo de ir para a cadeia, ou a ausência total de Deus, não sei. Mas que você pode construir alguém que venha te odiar tanto para te matar, você pode. Isso a gente tem que se preocupar, porque a gente não sabe como é o outro. Eu não estou a fim de perder minha vida por ter o outro me odiando, entendeu? Agora, morte não é solução. Eu nunca disse que a construção do seu assassino cria inocência para as pessoas. Eu não disse que inocenta ninguém. Então tá, ele me construiu como assassino, eu mato, eu sou inocente. Não, você vai para a cadeia, você vai ter que pagar. O fato é o quanto que a vítima, ela é quase como sua coautora. Neste caso aqui da Cláudia Rockler, quando eu a entrevistei, claro que nem todos os elementos da vida dela, ela tinha 1 hora e pouco para falar comigo, ela estava se preparando para ir para a polícia dali algumas horas, para se entregar e tudo mais. Mas a Cláudia me revela ali no começo uma relação tóxica. Depois a gente foi conhecendo melhor ela, para a gente conhecer um pouco a história da Cláudia Fernandes Tavares, hoje só Cláudia Fernandes Tavares, hoje ela tem 43 anos, então tudo aconteceu, ela tinha o quê? 20 anos. Ela é uma pedagoga, hoje formada pedagoga, só que ela tem uma história de vida, que antecede absolutamente tudo, que vai se mostrando um pouco, até mesmo como que ela caiu em relações abusivas, dessa maneira com o seu marido, praticamente o único homem que ela conheceu na vida. A Cláudia, filha de uma prostituta, que a deixou no orfanato ainda bebê. Quando a Cláudia ela vai para a adolescência, ela volta a morar com a mãe, e na casa da mãe ela passa a ser abusada pelo padrasto. Aos 17 anos, pelo que eu lembro agora, ela trabalhava tipo no mercadinho ou numa padaria, e o Valdemir Rockler passava muito lá, acho que com o seu caminhão. E ali, pelo que eu entendi depois, ou ele vendia cigarro ou ele comprava cigarro. E cigarro é uma coisa importante dessa história. A Cláudia tinha 17 anos. E o Valdemir se encanta pela Cláudia, sendo que o Valdemir tinha uma esposa, e com essa esposa ele tinha 3 filhos, numa cidade um pouco mais distante. O Cláudia e o Valdemir começam a se relacionar com o Valdemir casado. A Cláudia vai ficar grávida da sua única filha, e o Valdemir não quer, inclusive, que ela tenha a criança, ela vai ter a criança sozinha, e depois que a filha dela nasce, eu quis muito entrevistar a filha dela, fica aqui sempre o canal aberto, já conversei com ela por WhatsApp, se um dia ela quiser trazer a sua história, o canal está aberto para ela contar toda a sua versão e tudo, né? Ela foi inclusive ouvida no julgamento da mãe pela morte do pai. A Cláudia, então, volta a se relacionar com o Valdemir, sendo que ali se consagra no trisal, mas não juntos, mas uma relação, um homem que tinha 2 esposas. O Valdemir tinha a esposa dele, com 3 filhos, e a Cláudia Rockler com a filha dela. A Cláudia vai chegar a ser presa, não me lembro agora o ano, mas bem antes, porque o Valdemir parece que tinha uma coisa com cigarros paraguaios, ou cigarros contrabandeados, ou cigarros roubados. E ela fazia, como esposa dele, se ela se ajudou alguma coisa, ela ficou na cadeia. Ela chegou quem conta isso para mim, é inclusive a família do Valdemir, que conviviam com a Cláudia, inclusive com a irmã. Sendo que essa menina era a única filha mulher do Valdemir, e um homem que é abusivo com mulheres, ele vai ser abusivo, não estou falando sexualmente, estou falando mentalmente também com a filha. Ele tinha uma coisa de prisão com a filha, e principalmente com relação
a Cláudia. Isso tudo é a construção do que vai acontecer lá na frente, no dia 13 de novembro de 2022. Durante anos, a Cláudia, ela foi, segundo as amigas dela que tem as entrevistas, ela foi espancada, ela foi abusada, ela foi violentada sexualmente, ela foi proibida de ver a filha, porque a filha enfrenta o pai e vai embora de casa, e o Valdemir proíbe a Cláudia de ter convivência com a filha. A filha é essa que ela tem verdadeira paixão por ela. Ela se encontrava escondida da filha, mas quando ela estava com o Valdemir pela cidade e via a filha, ela tinha que passar reto. É uma coisa. A Cláudia consegue se formar em pedagogia, ela vira pedagoga. Então ela conseguia, ao mesmo tempo que o Valdemir ele tolhia, ela ainda conseguia ter alguns seus pontos de liberdade. Quando ela vai chegar ali no dia 13 de novembro, ela já estava, e ela me fala isso na entrevista, ela estava muito cansada, de tudo era não para ela. Segundo a família do Valdemir, a Valdemir fazia de tudo por ela, que o Valdemir tinha construído uma casa muito bonita para ela, que ela tinha um closet cheio de roupas. A mulher do Valdemir não nega, porque a Cláudia chega a abrir um boletim de ocorrência contra o Valdemir, e eu questiono isso para a família Valdemir, e tem uma frase, inclusive, que está lá gravada, ela diz isso, é uma aspas, que eu falo, mas ela tem um boletim de ocorrências, porque eles negavam um pouco a violência do Valdemir, mas tem um boletim de ocorrências que a Cláudia chegou a abrir contra ele anos antes, e é a resposta que eu tiver. Se ela apanhou, ela fez por merecer. Se não é aspas exatas, é essa a intenção da frase. Eu me lembro que eu falei, isso não existe, você não pode bater, mas ninguém vai te dar justificativa para apanhar. Senão você está dando justificativa para te matar. A família do Valdemir nega que o Valdemir era um homem abusivo e tal, mas eles não viviam com ela e com ele, né? Eles tinham uma relação de filhos com o pai. E essa primeira esposa, na própria entrevista, ela fala que a Cláudia falava para ela, você é das panelas e eu sou da cama. Então você pode achar que é possível uma interpretação de que tem até um dissabor entre as esposas do Valdemir. O fato é que no dia 13 de novembro, a Cláudia, cansada, segundo ela me disse, de sempre estar sendo abusada, isso, aquilo, tudo mais, ela tinha recebido um convite pela escola onde ela trabalhava, de um encontro das professoras, num sítio ali próximo da região onde eles moravam, e o Valdemir era não. A Cláudia pedia era não. O não era não. Não vai. E ela disse para mim que ela estava muito exausta, que ela já estava muito cansada dessa relação e que ela percebeu. E ele ameaçava muitas vezes ela de morte e tudo mais. E o pai do Valdemir foi cuidado pela Cláudia, segundo eu entendi, lá na casa deles, em Lacerdópolis. Esse senhor morreu e deixou muitos remédios ali que ele tomava. A Cláudia, então, resolve que ela vai sim nessa festa aí das professoras. Naquele dia específico, ela, quando o Valdemir chega, segundo ela, acho que eu já tinha bebido e tal, ela dá para ela a Cláudia dá para o Valdemir um suco de laranja com uns remédios que fazem dormir. O Valdemir toma esse remédio e deita pelado, porque ele, inclusive, vai ser encontrado pelado no freezer, que eu já vi, inclusive, eu já vi laudo e tudo mais. Ela, então, disse que teria colocado um saco plástico na cabeça dele e apertado o nariz, para ele ser asfixiado. Que depois disso, ela puxa o corpo do Valdemir até um freezer que tem dentro da casa e coloca esse corpo do marido dentro desse freezer e fecha. Fecha e vai embora para essa festa. Quando ela está nessa festa, ela diz que ela se sentiu culpada disso, aquilo, mas também tem um ponto importante que o Valdemir teria que trabalhar. E ele não apareceu, e um amigo dele, caminhoneiro, isso, aquilo, blá, 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 liga para ela, ela volta falando o que aconteceu com o Valdemir e ela faz um boletim de ocorrência. A partir daqui, tem uma coisa que eu sempre falo, o pós-crime, muitas vezes, fala muito mais do que o crime em si, principalmente na personalidade de quem vai agir. Quando ela chega, a Cláudia, ela faz um boletim de ocorrências de desaparecimento do Valdemir. E a cidade, que é muito pequena, que conhecia todo mundo, entra numa comoção de vamos buscar Valdemir. Inclusive, eu conversei com vizinhos, que não me deram entrevistas, mas eu conversei com vizinhos deles, que relatam que eles conviviam, que o Valdemir... É claro, gente, o abusador não abusa da pessoa na frente de todo mundo, senão ele perde, inclusive, o privilégio de ser o personagem do mal. Poucos abusadores vão ter tanta cara de pau assim. Então, quando uma pessoa fala, eu nunca vi o Valdemir batendo na Cláudia, óbvio, o abusador não é burro. Ele sabe que na frente dos outros você pode chamar a polícia.
o abusado, ele vai controlar. Então, o fato de todo mundo falar que o Valdemir nunca bateu na Cláudia na frente deles, não significa que a Cláudia não apanhou, não significa que a Cláudia não foi estuprada. Então, assim, o elemento do abuso é ela que conta, a filha que morava junto confirma, e um boletim de ocorrência também. Até você dar um boletim de ocorrência, são anos para você ter coragem. Claro que a Cláudia tirou o boletim de ocorrência porque ele exigiu, mas ela abriu. Então ela volta, no dia 13 ela tira a vida do Valdemir, volta, acho que dia 14, porque era inclusive feriado dia 15 de novembro, ela volta e começa a ter uma comoção da cidade com relação a achar o Valdemir. Isso é uma coisa muito, muito forte. Um homem está dentro do freezer, dentro da casa. Ela sai e compra um monte de comida, refrigerante e tal, e põe em cima do corpo dele, no freezer. E era um freezer na geladeira. Era um freezer na geladeira, é bom, era um freezer na cozinha. Que as pessoas que iam tinham o hábito, inclusive, de abrir e pegar coisa, porque todo mundo ali está ajudando. Quando eles estão por ali, as pessoas buscando o Valdemir, é resolvido fazer um almoço para as pessoas poderem comer e continuarem na busca por Valdemir, que podia ter se perdido pela mata, podia ter por onde ele estava, podia ter caído, podia estar morto, podia estar passando mal. Toda a comida que foi feita nesse almoço estava em cima do Valdemir e só a Cláudia abriu o freezer. Então aí você tem uma frieza, né, de abrir um freezer com um corpo. Então ela sabia onde estava aquele corpo. Isso demorou 5 dias. Então assim, a Elise Matsunaga, ela esquarteja, ela mata, esquarteja e joga o corpo por Cotia, aqui em São Paulo. O esquartejamento, como crime, ele tem uma pena muito pequena perto do homicídio, mas o que mais nos choca é o esquartejamento. No caso da Cláudia, o que mais nos choca não é nem só a morte do Valdemir, é principalmente a frieza, novamente usando essa palavra, de ela conseguir fazer um almoço com o corpo ali, dormir na casa com o corpo ali, com os filhos dele passando com o corpo do pai ali. Então, com certeza no julgamento dela, isso foi algo que chamou muito mais atenção do que a morte de um abusador. Porque existe uma característica muito forte de uma pessoa que consegue conviver com um morto. Ela dormia, é uma coisa muito doida isso, entendeu? Por mais que ele tenha construído a assassina dela, se assim for de verdade tudo que ela conta, e levando em consideração de que ele fazia tudo isso, ela ainda foi um pouco perversa demais de se manter depois. Não só as pessoas buscando pelo Valdemir, mas só ela sabendo onde ele estava. E com todo mundo ali. Até aquilo vai se construir, até uma hora que ela não aguenta mais, ela foge da cidade. E aí vai ter, a própria família dele vai se colocar sempre que ela fez tudo isso por dinheiro, porque tinha um dinheiro que estava numa mala. Eu pergunto que dinheiro é esse, ninguém me explica muito bem de onde vem esse dinheiro. Tem terras, isso, aquilo. Só que eu já até conversei com a Solange Beretta e ela já explicou. A Cláudia já é meeira dos bens do casal. Então, ela matar o Valdemir por dinheiro é bobagem, porque ela já tinha direito. Se ela se separar, ela já tem. Entendeu? Então, assim, mas aí o herdeiro, ela não é herdeira, ela também seria herdeira. Por ter matado ele, ela perde o direito à herança, mas não a parte que lhe cabe, que é de metade dos bens, uma vez que eles têm um casamento que daria esse direito a ela. Não é ainda a lei como é a lei de herança. Se você mata a pessoa da qual você vai herdar algo, desde Suzane von Richthofen, você se torna indigno e você não tem acesso à herança. Meiro não tem essa. O dinheiro ali, o próprio Cadu, que eu fiz aqui o caso da Friboi, ele fala que a mãe ficou com metade dos bens, ele processou a mãe e conseguiu dinheiro em cima para ela perder parte do dinheiro que ela levou do patrimônio que ela, a mãe do Cadu, tinha com o pai. Tem aqui essa história, uma entrevista bastante emocionante com o Cadu, bastante longa e bastante emocionante, muito, muito, muito inteira e muito interessante para você ver o que é um filho de uma mulher narcisista no seu extremo maior. Então ela já teria, uma motivação financeira, ela cai porque ela já era meira, apesar de que aí tem aquela coisa, depois do crime fala muito mais do que o antes. Segundo o Ulisses Campbell do Céu, nosso queridíssimo Ulisses, no blog dele, no True Crime, que está no Globo, ele conta que a Cláudia tentou receber a pensão por viuvez no INSS, e ela tentou por 2 vezes, e as 2 vezes foram negadas, porque aí sim, se você está preso por conta de uma pessoa que está sendo julgada, você só é viúva porque você matou, então o INSS não vai te dar essa pensão. Quem teve isso foi, por exemplo, o Mônica Elcuri. Tem aqui o caso do canal que o marido que matou a Mônica Elcuri, acho que ele ficou 2 anos e meio recebendo a pensão da mulher que ele matou. A Cláudia não teve. Aí eu pergunto, para que fazer isso? Para que buscar essa pensão?
Aí o que acontece? Você só confirma aquilo que o outro lado te aponta como motivação, que é financeira. Então, ao mesmo tempo que vem a defesa e fala, mas ela é meieira, vem a acusação e fala, mas ela queria até a pensão do INSS. E tem esse dinheiro, segundo consta, numa mala, que eu não sei que dinheiro é esse, ninguém me confirma. Tem muita gente que fala, mas ninguém confirma muita coisa. Tudo isso dito, quando eu pus a entrevista da Cláudia Rockler, a primeira, se você olhar todos os comentários, essa mulher foi absolvida, né? As pessoas absolviam por ela ter passado tudo isso que ela fez com o marido. Mas a lei não é isso, o tribunal do júri não é um comentário em mídia social. Não é mesmo. Ali são trabalhados muitos outros elementos. Poderia a Cláudia ter sido inocentada? Poderia. Vamos lembrar do caso que tem aqui da mulher que jogou o marido na fornalha no Rio Grande do Sul e ela foi inocentada. Só que ali você tem uma defesa muito forte dos filhos do casal, que são só os dois, e de pessoas que viam o horror pelo qual essa mulher passou durante anos. E que ela diz, a mulher, que ele foi para matá-la e ela pegou e conseguiu jogar ele na fornalha. Então, quase uma legítima defesa. O júri comprou a ideia, no caso da mulher da fornalha, que ela é inocente. E nem foi, a advogada dela foi excelente, trouxe uma narrativa do abuso. Nesse caso da Cláudia Rockler, eu não consegui ainda entender como é que foi a linha da defesa no total. Por quê? No começo de toda a história, eu sabia que eles estavam mostrando que era uma mulher abusada durante anos, que seria quase a síndrome da mulher espancada. Como tem o caso da Lorena Bobbitt e tudo mais, tem outros casos, que isso é real. Uma pessoa que é espancada inúmeras vezes, ela vai se libertar do seu espancador no momento em que essa pessoa, seja homem ou mulher, esteja mais vulnerável. E quando que você vai fazer isso? Tomando banho e dormindo. Você não vai enfrentar o seu espancador no momento espancado. Não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Ainda mais quem é sempre espancado. Então, eu tinha entendido no começo que a linha de defesa seria a síndrome da mulher espancada. Ela matou o Valdemir, como as mulheres espancadas fazem. Pelo que eu levantei, eu ainda vou trazer entrevista, já convidei o advogado da Cláudia Rockler a dar um novo depoimento. Eu falei com ele um pouco antes do júri, porque a Cláudia tinha voltado para a cadeia. Teria mudado, seria uma coisa assim, quase porque o que acontece? Foi encontrado, a causa-morte do Valdemir não foi dada como só, parece que tem até ar no pulmão, então ele estaria vivo quando ela pôs ele no freezer. Ele poderia ter tido um infarto, ou infarte, por conta dos remédios que ela deu. Então ela não seria a autora da morte, ela seria o que? A ponte da morte? Eu não entendo isso. Eu não sei se foi esse o embate, ela não matou, ele matou. Acho que a síndrome da mulher espancada morreu como argumentação durante o júri. Então, vamos esperar o advogado explicar se realmente deixou de ter e se deixou de ter por quê e o que significa isso. O que acontece? Agora, em agosto de 2025, a Cláudia teve o seu julgamento. O crime foi em novembro de 2023, quase 2 anos depois vem o júri. Um tempo normal de tribunal de júri. A Cláudia foi solta em 2023 e voltou à cadeia agora no primeiro semestre de 2025. Quando ela sai da cadeia em 2023, eu faço uma nova entrevista com ela, acho que em 2024, porque ela demorou bastante tempo para querer falar. Daí ela volta para a cadeia em quase que julho ou junho de 2025. Então ela já estava presa quando teve o júri, presa ela vai ficar, porque ela terminou condenada a 20 anos e 24 dias. É uma história que a gente encerra agora com essa condenação. Pode ser que caia um pouco a pena, se vai ter anulação de júri, todo mundo pede, mas demora muito. Então eu estou encerrando o caso da Cláudia agora, só tiver uma coisa muito nova. Porque é um dos casos mais iniciais do canal, um caso extremamente icônico do canal, né? Eu falei, não, gente, ela não ficou 2 anos para ser julgada, ela ficou 3 anos para ser julgada, Beto Ribeiro, 22, 23, 24, 5. Menino, faz a conta, né? Se você ali escreveu, Beto, não foram 2 anos, foram 3, agora já tô arrumando. Porque eu pensei rapidamente que eu estou em 2025, não em 2024. Porque eu a entrevistei novamente em 2024, em 2025 ela foi presa. E ela foi solta em 2023, fiz a conta, então foi um júri um pouco mais alongado, inclusive acredito que porque ela estava solta. E com réu solto, como diz a Solange Beretta, réu solto, não tem a prioridade do júri, né?
Então, esse é o caso da Cláudia Rockler. E vamos ver se a senhora de Breta quer fazer um comentário do júri. Eu não sei, eu vi algumas partes no Instagram, conversei com as pessoas que estavam ali durante o dia a dia, foram 2 dias de júri, parece bastante emocionantes para quem lá estava, mas acabou que a Cláudia foi condenada mesmo como assassina do seu marido. Agora é a pena que a gente tem que pagar. É o que eu digo, fato de você ser criado como assassino não te inocenta. Não te inocenta. Tá? Então, entenderam o que é que eu sempre falo, criando seu assassino? É isso. Para a família da Cláudia Rockler, meu abraço. Para a família do Valdemir Rockler, meu abraço. Muito obrigado por terem confiado no canal logo no começo, quando o canal ainda estava na sua gestação inicial. E então, os entrevistas estão aí. Se quiserem falar novamente, se os filhos do Valdemir quiserem falar, se a filha da Cláudia quiser falar, é só mandar para a equipe betorribeiro@gmail.com o e-mail e a gente marca. Ou vocês, na verdade, vocês têm até o meu WhatsApp pessoal, só me mandar e eu peço para a produção marcar. Muito obrigado. Para o Valdemir, descanse em paz, que eu sempre digo que o júri é o fechamento real do caixão. E que a família consiga se unir, porque o que acontece hoje é que você tem uma divisão muito forte de irmãos. Você tem os filhos do Valdemir com a primeira esposa e a filha do Valdemir com a Cláudia Rockler. A filha do Valdemir perde o pai e perde, de uma certa maneira, também a mãe, porque a mãe vai presa e elas eram muito ligadas. E ela não tem mais convivência com os irmãos. Então, fica nisso. A Cláudia estava trabalhando, quando ela estava solta, ela estava trabalhando, ela estava tudo certinho. Lembrei aqui para falar também. É isso. Vou trazer mais, tá? Casos comentados encerrados, assim, finalizados, pra gente saber o que aconteceu com as histórias. Ao invés de eu fazer um só compilado, eu vou fazendo. Um bônus aqui. Tem aqui no canal o Crime da 113 Sul de Brasília, da Adriana Vilela, que eu claramente digo ali que a investigação é uma das piores investigações já feitas no Brasil e é verdade. Não estou dizendo que ela seja inocente, não estou dizendo que a filha não mandou matar os pais, mas estou dizendo que ali, no crime, e inclusive em cima de um documentário muito bem feito na Globoplay, assista também, eu questionava todo o rito de justiça, porque teve desde delegados sendo trocados, teve vidente no meio dessa história. Vidente, gente, vidente. Não, você pode acreditar no que você quiser. Agora, numa investigação, você não leva vidente, né? Pelo amor de Deus. Senão eu vou virar vidente também. Não pode fazer isso. E o caso, assim, é de um mal feito, é uma tristeza para a polícia aquele tipo de coisa. Pena que o Ministério Público deu continuidade, pena que a Justiça deu continuidade em pronúncia, pena que tiveram júri, pena da condenação. Inclusive, não é só da Adriana. Tem o Marlon, se não me engano o nome dele é Marlon, esse com certeza não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver mesmo, coitado, esse homem está preso há anos. Há anos. Se está aqui é o caso comentado, por que eu estou falando disso? O STJ acabou de anular o júri da Adriana. Então, não sei se vai ser feito um novo, não sei se ela vai ser condenada novamente, mas que já foi anulado e que eu espero que a Justiça olhe a investigação e cancele essa investigação, porque essa investigação não existe, não é? É horrível errar, mas permanecer no erro é pior ainda. Então tem esse bônus aqui, que o crime da 113 Sul também agora se encerra essa parte, vamos ver se abre novamente, tá bom? Até já.